Utilidade pública. Bem, pessoal, essa aqui é a influenciadora Kids Blind. Ela é uma moça cega, ela adquiriu uma glaucoma na infância extremamente agressiva e progressivamente começou a tomar a visão dela. Nos momentos finais, ainda que ela conseguia enxergar alguma coisa e ela tinha a maior capacidade de mobilidade, de independência, ela foi numa boate e conheceu esse rapaz aqui que se apaixonou perdidamente por ela. Esse rapaz é o Sam. Ele, quando a conheceu, ele decidiu que ela seria digníssima da sua vida. E mesmo sabendo que ela estava progressivamente perdendo a visão, ele decidiu estar ao lado dela. E não apenas isso. Ele cuidou dela enquanto foi esse processo de perder a visão, ele cuidou dela na adaptação e ele cuidou dela na carreira dela de influenciadora. É uma influenciadora extremamente bem-sucedida e famosa nas mídias sociais. E esse cara dedicou a vida dele a realizar os sonhos dela. Ele fez de tudo para que ela alcançasse o patamar de reconhecimento público que ela sempre almejou na vida. Esse cara fez de tudo que ele podia. Ele teve uma atitude que muitos homens não teriam. Ele ficou ao lado dela, mesmo sabendo que tem a digníssima está perdendo a visão. É muito diferente você estar com uma pessoa normal e essa pessoa sofre algum acidente ou padece alguma doença enquanto vocês estão juntos e essa pessoa fica desabilitada em alguma coisa, como na visão. O homem continua, mas a maioria dos homens, e a maioria das digníssimas também, não quer namorar alguém que já esteja em um caminho de degeneração física. Uma doença, assim. A maioria das pessoas sairiam, tanto homens quanto digníssimas, no que não se relacionariam, e ele decidiu ficar. A questão é, depois que ela chegou nesse patamar tão grande, né, que ela conseguiu tudo que ela sempre quis, ela simplesmente decidiu que ele não era bom o suficiente para ela, largou o Sam. Ela acabou o relacionamento. Falou, não quero mais você. Você não é suficiente para mim. E quero viver agora a minha independência. Agora chegou a hora de eu viver a minha independência que eu sempre quis. E acabou com o cara. É interessante notarmos que esse cara nunca fez nenhum vídeo, nenhum post, nem nada criticando qualquer coisa que eles viveram juntos. Apesar de todo mundo saber quem ele é e as pessoas esperarem dele alguma coisa, alguma posição, alguma explicação sobre isso, ele sempre se recusou. Ele foi extremamente reservado. Ele nunca falou nada que pudesse minimamente prejudicar a carreira dessa moça. Porém, ela mesma começou a fazer vídeos debochando do cara, falando: Ah, eu acabei. E quando perguntando por que você acabou? Ah, minhas amigas falavam que ele era muito feio pra mim, que ele não chegava aos meus pés. Então foi melhor ter acabado e rindo sem parar. E isso foi o término da relação. Só que não é o final da história. O que acontece? Tem mais algumas coisas que precisam ser ditas. Bom, ela conheceu em um aplicativo de relacionamentos esse rapper aqui, né? Esse rapper, ele não é famoso ainda, ele tá também nessa busca pela fama e sempre se apresenta com essa máscara para preservar a identidade dele. Mas ela conheceu ele nesse aplicativo. Então, ela fez uma série de conteúdo com esse rapper após ter acabado o namoro com o Sam e sempre com muita intimidade, né? Acho que só pelo fato de eles terem se encontrado e se conhecido em um aplicativo de relacionamento já mostra muito bem o caráter dessa moça, afinal de contas. Assim que acabou o namoro com o Sam, o cara que cuidou dela durante anos, e o cara que foi responsável por ela chegar onde ela está, a primeira coisa que ela foi fazer foi ir pro aplicativo de relacionamentos para conhecer algum macho, um homem. E ela conheceu esse aqui. Eles ficaram fazendo uma série de conteúdos, muitos conteúdos, sabe, insinuando que eles já estavam tendo a intimidade deles, né? Beijinhos demais, toques desnecessários. Você sabe como quando a pessoa quer retratar uma tensão, um desejo por intimidade em fotos, em vídeos, como é que eles fazem? Então tá aqui. Só que o que aconteceu depois disso? Ela relatou que ela fez um vídeo chorando e ela relatou que uma pessoa bateu nela e roubou milhares de dólares da conta dela, se aproveitando que ela simplesmente não consegue enxergar. E ela contou esse relato muito emocionada, falando como ela tinha sofrido, como ela estava em uma situação, em um relacionamento abusivo. Ela nunca chegou e disse nada sobre esse cara, mas também ela não nega que foi esse cara. Ela falou que alguém fez isso com ela. A questão é, toda a internet tem uma desconfiança que tinha sido esse cara. A internet chega para as pessoas e começa a produzir, né, conteúdo falando, não, foi ele fez isso com ela.
E ela, sabendo que está acontecendo toda essa situação, essa desconfiança com relação a ele, ela simplesmente não nega. Uma pessoa normal, o que ela faria? Não, não, gente, ó, não foi ele, não. Não foi ele que fez isso. Eu quero deixar muito claro aqui. Foi outra pessoa, eu não quero falar quem foi, mas ela simplesmente não nega. E esse silêncio dela com relação a isso aumenta ainda mais a desconfiança de que realmente foi ele. E ela foi roubada em milhares de dólares, praticamente teve suas contas zeradas. Porque a pessoa se aproveitou que ela não consegue ver, pegou o celular dela e fez toda a transferência. A questão é, ela colocou dentro de casa uma pessoa que ela mal conhecia e essa pessoa já teve acesso a tudo dela. A senha do celular, a senha do banco, saber qual banco, sabendo tudo da vida dela. E essa pessoa simplesmente se aproveitou disso. Enquanto o Sam, que foi aquele cara responsável por fazê-la chegar no topo, o Sam foi o cara que fez ela vencer na vida. Ela largou ele para se envolver com uma outra pessoa que não sabemos quem é, que a roubou e a maltratou. E ela disse que tem mesmo que bateu nela. Que para mim é justiça poética. Né? Isso representa muito bem a psicologia das digníssimas de hoje. Primeiro, essa moça não é bonita. Vamos ser sinceros, não há problema algum de eu falar a verdade. Ela não é bonita, ela é feia. Ela é muito feia. E não apenas isso, tanto feia por dentro quanto por fora, porque tem um caráter deturpado que largou o homem, que dedicou a vida por ela e debochou dele nas mídias sociais dela. Você consegue entender isso? A gravidade disso? O cara que foi responsável por fazer ela crescer, ela usou tudo isso, todo esse poder de influência, para debochar do cara que permitiu que o poder de influência existisse. E ela quebrou a cara se relacionando com esse tipo de gente. O mundo dá voltas. E algumas dessas voltas eu admito, eu realmente gosto de ver. Eu gosto de ver quando uma situação assim acontece, porque isso mostra que existe justiça no mundo, bem ou mal. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Isso aqui é muito importante. Que mesmo sem conseguir ver o rosto do homem, a opinião das amigas sobre a aparência dele teve muito mais peso do que tudo aquilo que ele fez por ela. Isso aqui não é amor, nada disso. Isso aqui, toda essa atitude que a gente está vendo, foi sobre a validação social feminina. A digníssima pode não enxergar o cara, mas ela consegue enxergar o status que ele tem no olhar das amigas dela. E quando as digníssimas amigas dela falam, ele é feio, o valor dele cai na cabeça dela. É pergaminho em estado puro, cara. Porque não importa se o cara foi leal, se cuidou dela na fase mais difícil, se ficou do lado dela quando ela estava perdendo a visão. No final, tudo que pesou de verdade foi: ah, minhas amigas acham ele feio. O que as pessoas vão pensar de mim se me verem com esse cara feio? Mesmo que ela não fosse esse expoente de beleza. Olha a foto que ela tira com outro cara aqui. Pô, o homem médio acha que a personalidade e caráter vencem. A gente foi ensinado a isso, né? Não, que se você tiver uma boa personalidade, um bom papo, um bom caráter, é isso que vai fazer você ser um vencedor na vida. É isso que vai fazer uma digníssima dedicar a vida dela a você. Só que a realidade é que a aparência e a aprovação do círculo social feminino ainda mandam no jogo, cara, de relacionamentos. E o pior, quantos caras aí estão passando pela mesma situação que o Sam passa? Quantos homens não são um provedor emocional, o cara que segura as pontas, o cara que é gente boa, sabe? Enquanto ela tá escutando as amigas e começa a enxergar ele como menos, começa a enxergar ele como não suficiente. Quantos homens não passam por isso todos os dias e a gente não fica sabendo? Muita gente fala assim, ah, tá na rage, tá na raiva. O cara que descobriu a verdade, ele tá com raiva. Eu entendo. Eu entendo a raiva como uma reação normal à percepção de que ele dedicou décadas da vida dele a acreditar numa mentira. E quando essa mentira finalmente vem à tona, é normal que a gente tenha raiva. É normal que a gente se revolte. Claro, não é normal permanecer na raiva. Não é normal isso. Mas é normal que você vai ter durante um tempo raiva, sim. Você vai viver as suas fases do luto e por causa da dor, da perda da ilusão. Porque o que acontece? Sofrer não é um problema, cara. Todo mundo sofre, não existe vida que não sofra. Você passar por dificuldades ruins não te faz um homem traumatizado e não te faz um homem revoltado. Não. Mas sabe o que é revolta de verdade? É quando alguém te ensina algo durante anos e você se submete a esse algo, mesmo sofrendo durante anos, e você finalmente percebe que era tudo mentira e não precisava ter passado por nada disso.
Quando você finalmente percebe, cara, não precisava. Eu não precisava ter passado por isso. A minha vida não precisava ter sido assim. É isso que machuca de verdade. Olha no final o cara que ela escolheu. O cara que papou ela. Foi esse cara aí. Você acha realmente que isso não revolta a maioria dos rapazes que ficam sabendo dessas histórias ou que vivenciam essas histórias em suas próprias vidas? É claro que revolta. E revolta com uma razão. Ninguém tem sangue de barata, cara. Ninguém aqui tem sangue de barata de passar por essas situações e ficar, ah, tudo bem, tudo bem. Não, cara, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. As coisas precisam mudar e a verdade precisa ser dita. A gente precisa parar de enganar os jovens desde a infância até a vida adulta com as mentiras que são contadas, que depois se transformam nessas histórias aqui. Ninguém tem que ser o Sam dessa história. Esse aqui, eu quero que vocês vejam isso aqui. Esse aqui é o amor verdadeiro para um homem. Ele ao lado dela, nos momentos finais de que ela estava perdendo a visão. Ele decidiu ficar. Ele sabia de tudo que ele enfrentaria, os desafios, as dores, as dificuldades, as limitações. Ele sabia de tudo isso que ele enfrentaria por estar com ela. E mesmo assim ele decidiu ficar. E ela o abandonou. Ela se aproveitou de tudo que ele tinha a oferecer enquanto ela precisava. E ela não, enquanto ele deu tudo que ele tinha, a vida dele, ela simplesmente decidiu não dar nada a ele. Nem a gratidão dela. Nem o respeito, porque, como eu disse, ela ficou debochando dele. Então a lição aqui é muito simples. Você não tem como controlar o que as amigas dela vão falar. Mas você controla se vai ser o tipo de homem que precisa da aprovação desse tipo de digníssimo aqui. Você controla o tipo de homem que você vai ser se você vai se dedicar a uma pessoa que claramente não vai te retribuir nada. Isso mostra, mais uma vez, como uma coisa que eu já falei sobre contágio social, como a infidelidade, as pessoas não entendem isso. A infidelidade é contagiosa. Se você tem uma moça, não estou dizendo que é ela no caso, mas se você tem uma moça íntegra, que nunca pensou, que sempre foi aversa a qualquer tipo de infidelidade, traição, intimidade com outros homens, se você pega essa moça e coloca ela em um grupo de amigas que são infiéis, logo logo essa moça vai ser infiel também. Isso é um processo psicológico que nós chamamos de contágio social. Os comportamentos e pensamentos são contagiosos. O que inicialmente essa moça via com aversão, com falta de caráter, como algo que nunca deveria acontecer, começa a ser mais aceito ao perceber as amigas vivendo aquilo. E ela vai ter vontade de viver também em algum momento. Fica de lição para essa moça. Porque a maior perda dela nunca foi a perda da visão. A maior perda dessa moça sempre foi a perda do caráter. Sam, tô contigo, irmão. Você é um homem bom. Que você encontre alguém que retribua de verdade tudo isso, ou que você escolha uma vida em solitude. Eu não sei qual é a sua vontade, mas que Deus te abençoe. E você, rapaz, que está me assistindo aqui, eu não sei qual é o seu desejo. Não sei se você quer ter um relacionamento, não sei se você quer ter um relacionamento, ou se você quer viver em solitude, eu não sei. A única coisa que eu desejo pra você é que você seja feliz na sua escolha. Que você seja feliz e realizado, não importa o que seja. Nunca precise da aprovação de ninguém. Tome suas decisões. Só tome muito cuidado. Porque eu não quero mais contar nenhuma história de homens como Sam aqui.